Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Kailane e seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Vamos montar o meu ateliê comigo? Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, o Ateliê da Kailane. E nesse vídeo eu queria mais conversar com vocês, explicar um pouquinho o que vai ser aqui o nosso canal e o que a gente vai estar fazendo, vai estar mostrando aqui, o que eu vou estar compartilhando aqui juntamente com vocês, né? E antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever aqui para estar fazendo parte aqui do nosso canal, do nosso cantinho, não é mesmo? Então, gente, como eu disse anteriormente, bora montar o meu ateliê comigo? Eu resolvi estar aqui montando o meu ateliê de crochê e com isso eu queria registrar tudinho aqui e mostrar para vocês, não só para estar ajudando quem também está começando, né, compartilhando aqui o meu processo, mas para mim mesmo ver também, né, poder ver o meu processo, a minha evolução e tá aprendendo também com vocês, né? Com quem já é mais experiente, com quem já tá aí nesse mercado há muito mais tempo do que eu, né? Primeiramente, vamos nos situar aqui, né? Vamos nos apresentar para que a gente possa se conhecer melhor. Meu nome é Kailane, eu moro no interior de Rondônia e eu tenho 23 anos, tá? E eu tô aqui, ó, produzindo um tapetinho. Vou até mostrar pra vocês, é um tapetinho super econômico, tá vendo? E é daqueles tapetinhos que fica com 250 gramas, 230 gramas. E o que eu vou fazer, né, pra estar montando aqui o meu ateliê? Primeiro, eu quero dizer pra vocês que eu faço crochê há muito tempo. E desde criança, praticamente. Foi minha mãe que me ensinou, né? E eu aprendi lá na minha cidade, que hoje eu não estou na minha cidade, mas eu não estou aqui na minha casa, né? Mas eu aprendi que o crochê não dá dinheiro. Por quê, gente? Meus parentes... A gente tá balançando aqui o celular. Eu fiz aqui uma gambiarrinha pra posicionar o celular mais alto, aí balança um pouquinho. E eu sempre tive em mente que o crochê não dá dinheiro, porque foi o que me ensinaram, né? Foi o que eu vi na prática, porque meus parentes, a minha mãe, as minhas tias, todas elas fazem crochê, entre outras formas de artesanato, né? Pintura, bordado. E elas nunca ganharam dinheiro com isso, elas nunca trabalharam de fato com isso, assim, como uma renda, né? Como um emprego, né? Digamos assim. E pra mim era só como uma renda extra, era só pra se distrair, pra fazer pra mim, né? Que nem eu tô fazendo aqui, faço pra mim. Faço pra parente, né? Dou de presente, enfim. E a minha cidade é uma cidade muito, muito pequena, então não é muito valorizado, né? Então, assim, as pessoas não querem pagar o preço que vale, de fato, as nossas peças. E eu tô falando aqui um pouquinho baixo, porque eu tô num apartamento, então, assim, é tudo coladinho aqui, aí todo mundo escuta o que a gente fala e dá um pouquinho de vergonha. Mas quando eu estiver na minha casa, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho melhor, né? E sem contar que onde eu moro o material é muito caro, gente, muito caro. 1 quilo de barbante, que é o material que eu mais uso, que eu mais gosto de trabalhar, tá ali em média R$ 40, né? Dependendo da marca tá mais caro. E sem contar que a gente não tem tantas opções de marcas. Então, o que mais compensa pra gente é estar comprando pela internet. Só que daí pela internet demora a chegar, né? E você tem que comprar em uma quantidade um pouquinho maior ali pra conseguir frete grátis, né? Enfim. E eu decidi que eu vou montar aqui o meu ateliê, né, de alguma forma, não sei como. E eu já fiz algumas coisas, vamos dizer assim, algumas etapas necessárias para que de fato esse ateliê aconteça. Porque o que eu quero é, nesse momento da vida, eu tô fazendo estágio e eu não tô trabalhando fora. Então o que eu quero é ter uma renda extra, mas assim, uma renda extra, mas que tenha todo mês, sabe? E como eu terminei minha faculdade esse ano, então até o fim do ano, eu quero estar tendo um dinheirinho com isso aqui, com crochê. E eu não estou almejando assim um salário mínimo ainda, né? Não estou almejando isso. Mas eu quero ter ali um salário, vamos dizer, fixo, todo mês, que eu consiga ali aquele valor. Então, esse é o objetivo, nosso primeiro objetivo aqui, principal, né? E quem sabe, né, a gente vai ampliando aí os horizontes e conseguindo bem mais, né, do que o que a gente planeja, né? Amém, Deus abençoe. Então, eu entendi que onde eu moro, pra minha realidade, não consigo vender, viver, né? Tirar uma renda extra com o crochê onde eu moro. Então, eu tenho que vender pra fora, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma lojinha na Shopee, né? Postei lá algumas peças, poucas peças, tá, gente? Postei num preço, assim, bem baixo, bem pequeno mesmo, pra ver se sai a minha primeira venda. E eu acho que faz, o quê? Umas 2 semanas que eu abri a lojinha lá e não saiu nenhuma venda. Então, não sei. E aí eu coloquei cupons, coloquei oferta relâmpago, coloquei também
agora recentemente, né, há poucos dias fiz o Shopee Ads lá, e eu não sei mexer direito com aquilo, gente, confesso, não sei. Eu só coloquei lá um valorzinho mínimo pra ver como é que sai, e aí com isso deu muitas visualizações, né. E com isso deu muitas visualizações, mas não deu nenhuma venda ainda, né? Então eu estou aqui aguardando. Se vocês tiverem alguma dica pra me passar alguma coisa, eu aceito, tá? Porque eu não sei mexer direito com o Shopee Ads, eu deixei lá no automático. Eu só limitei lá o valor, porque eu não tinha muito dinheiro pra colocar. E foi isso. Aí tá dando bastante visualizações, só que nenhuma venda ainda. E eu coloquei os produtos tudo sob encomenda. Todos, porque onde eu moro o correio só abre de segunda a quarta, gente. Eu não sei porquê. Só abre de segunda a quarta. Então, mesmo que eu não deixe elas, que eu não coloque sob encomenda, se a pessoa fizer o pedido na quinta, só vou conseguir entregar na segunda-feira. Então, já vou me lascar com isso, né? Então, eu já coloquei ali um mínimo de 3 dias. Mesmo sabendo que isso dificulta um pouco, né? Tanto pra Shopee divulgar, quanto para as pessoas comprar, né? Mas eu só conseguirei assim. E aí tô pensando em divulgar no Mercado Livre. Me diz aí se vocês acham uma boa ideia. Tô pensando nessa possibilidade também. E com isso, eu postei algumas fotos lá no Marketplace. Montei também a conta no TikTok. Minha conta no TikTok antiga lá eu troquei pra essa do ateliê. E abri conta no Instagram. Porém, eu só abri lá, tá, gente? Eu não postei nada, não... Enfim, tá lá. Só tá lá, entendeu? Não tá sem atualização. Porque eu vejo que muitas pessoas... Opa, mexeu. Porque eu vejo que muitas pessoas conseguem vender bem lá no Instagram também, né? Mas eu tenho muita dificuldade, gente. Por isso eu confesso, por conta assim da rotina também, que eu tenho muitas coisas pra fazer. Mas eu tenho muita dificuldade pra isso, gente, eu confesso. Pra ficar postando todos os dias as coisas lá, pra tirar foto das peças, fazer vídeo. Eu tenho um pouco de dificuldade. E eu pensei, vou gravar um canal no YouTube, até porque eu já fiz isso uma vez, né? Então, assim, não é algo tão novo, assim, pra mim, né? Ao contrário dessas outras coisas que eu fiz. Então, eu falei, vou fazer, vou registrar. E se der certo, bem. Se não der, amém. E vambora. Vamos ter a coragem de começar, né? De dar esse primeiro passo. Daí em diante, a gente vai melhorando, vai aprendendo, errando e aprendendo e assim vai, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz umas peças assim, facinhas, e coloquei lá na Shopee, peças econômicas, peças fáceis e rápidas de produzir, né? Até porque como eu não faço crochê diariamente, então não tem aquela prática de fazer bem rapidinho, né? Então é uma coisa que também eu pretendo melhorar, porque agora eu vou tentar fazer todos os dias, né? Vou fazer todos os dias pra tá melhorando também essa questão. E é isso, minha gente, eu aceito todas as sugestões, dicas que vocês tiverem, tá? De como vender, enfim, aceito tudo. Porque na minha cidade realmente é muito complicado, não dá pra vender, então eu tenho que vir aqui pras redes sociais, pra internet, pra divulgar o meu trabalho. Eu aceito dicas pra isso também, gente, porque eu sou muito crua, sou muito inexperiente nessas questões. Então, é isso que eu queria compartilhar pra vocês, que essas foram as etapas que eu já fiz desse processo, né? E nesses episódios aqui de montando o nosso ateliê, vai entrar também a questão importante que é sobre linhas, sobre estoque. Eu espero nos próximos vídeos mostrar pra vocês as linhas que eu tenho, que não são muitas, né? São assim, restos de linhas que a gente foi usando ao longo do tempo, foi fazendo uma encomendinha ali, outra aqui, e aí foi sobrando aquelas linhas. Então eu tenho restos de linhas, né? E eu quero estar organizando um cantinho na minha casa pra guardar as linhas, pra guardar os produtos que eu quero deixar a pronta entrega, né? Outra coisa que eu achei interessante, as pessoas que vendem a pronta entrega, né? Eu achei muito bacana. Então eu quero também estar fazendo isso. E vamos ver por onde que vai sair aqui as nossas primeiras vendas, né? Porque esse é o nosso objetivo. É vender todos os dias, né? Vender sempre. Então eu estou aí aguardando a primeira venda. Outra coisa que eu sempre faço também, antes que vocês já deem essa dica, eu sempre posto nos grupos de vendas da minha cidade. Nos grupos de venda da minha cidade, eu sempre posto lá nos status. Então, assim, quando eu finalizo uma peça, assim, eu pego, tiro uma foto bonitinha, né, e posto lá. Mas é muito difícil a venda, como eu disse anteriormente pra vocês. É claro, né, que eu não vou colocar a culpa só do lugar onde eu moro. Talvez se eu divulgasse mais, se eu anunciasse mais, talvez eu conseguiria ali encomendas também, porque até então,
nesse começo, gente, eu vou estar aceitando de tudo, assim, entre aspas, né? Se surgir encomenda, vou aceitar. Se surgir alguém querendo comprar uma peça pronta entrega, ok também. Então, tipo assim, o que vim, mais ou menos assim, o que vim eu tô aceitando. É claro que tem peças que, ai gente, eu não faço mais. Assim, eu já fiz muitas peças de crochê, já vendi muito crochê ao longo do tempo, sabe? E a gente sempre trabalhava com encomenda, eu e minha mãe. Surgia alguém perguntando, ah, vocês fazem isso? A gente faz. Aí a gente ia lá, comprava a linha só pra aquela peça, fazia e beleza. Só que a gente já fez tanta coisa assim, aleatória, e eu não quero mais fazer assim. Quero fazer coisas que eu gosto e que eu sei que tem saída, né? Por exemplo, jogo de suplá. É uma coisa que tá tendo muita saída, né? As pessoas estão fazendo muita mesa posta, né? Então, trilho de mesa, jogo americano, jogo de suplá, porta-copo, enfim, essas coisas assim, ok. Jogo de tapete, jogo de banheiro, tapete avulso, tapete parzinho, que é assim, os que eu mais gosto de fazer realmente. Quero estar fazendo também. Agora, coisinhas pequenas, porta-pano de prato, capas aleatórias, por exemplo, capa de bujão de gás, capa de bebedor. Não, essas coisas não quero estar fazendo não, gente. Quero estar fazendo coisas assim. Jogo de tapete, jogo com passadeira, tapetão grandão, tapete redondo grandão, tapete avulso, parzinho, jogo de banheiro, essas coisas. Então, assim, por mais que eu queira, né, aceitar qualquer coisa que aparecer, dependendo, não vou aceitar, gente. Ah, não vou não. Não vou não, porque é só dor de cabeça, não adianta. E eu acredito que se a gente põe esse limite, assim, logo no começo, né, fica mais fácil, né, porque daí as pessoas já sabem que aquilo ali a gente não mexe. É igual roupa de crochê. Gente, eu não faço roupa de crochê, eu não sei fazer roupa de crochê. Eu já fiz algumas vezes algumas peças pra mim mesma, sabe? Tipo vestidinho. Acho que foi só o vestidinho mesmo que eu fiz pra mim mesma. E, gente, eu só fiz pra mim, entendeu? Eu não tenho aquele dom de fazer, nem tenho vontade. Nem gosto de trabalhar com linhas muito finas. Então, assim, pra mim não vale a pena, não compensa. Eu gosto de trabalhar com esse aqui, ó, barbante. Barbante, pra mim, é muito, muito bacana. E eu gosto de trabalhar, gente, o fio 6, tá? O fio 8 também, mas eu prefiro o fio 6. Não sei porquê. Não sei se é porque ele é mais fininho. Enfim, eu gosto de trabalhar o fio 6. E aí eu uso a agulha 3,5. Porque o meu ponto ele é meio grande. Então se eu usar 4, ele já fica muito frouxo. Aí eu tenho que cuidar pra ele ficar mais apertadinho. Só que quando eu usava 3, a 3 não dava certo não. Parece que machucava minha mão pra fazer, sabe? E aí quando eu comecei a usar 3,5, deu certinho. Deu certinho, assim, o ponto sai aquele ponto leve, sabe? E não fica feio, não fica grande demais, não fica frouxo. E também não fica aquele ponto muito apertadinho. Porque, querendo ou não, eu acredito que se for o ponto maior, vai fazer o trabalho render, ó. Claro que aqui eu tô puxando, né? Mas olha os pontos, tá do avesso também, né? Ó, os meus pontos, eles são meio grandes, né? Eles têm aí cerca de 1 centímetro e pouquinho. Eu acho que não chega a 1,5 centímetro. Só que eles não são grandes demais pra ficar frouxão. E nem aqueles pontinhos apertadinhos. O ponto da minha mãe é bem apertadinho, gente. E ela acha a coisa mais linda, aqueles pontos pequenininhos. Mas aí o crochê não rende. Ela fica lá horas fazendo um negocinho ali. E não rende. Eu gosto de fazer os negócios que rende, sabe? Que vai pra frente. É claro, mas tem que ficar bonito, né? Tem que ficar certinho, né? Não pode babadar, nem bodocar, né? Senão fica aquele crochê feio. Eu comecei falando sobre meu estoque, tô aqui falando de ponto, né? Enfim, bem aleatória ela. E nisso eu gostaria de estar convidando vocês mais uma vez para estar aqui juntinho comigo, me acompanhando nessa saga da gente montando aqui o nosso ateliê. E relembrando mais uma vez, se vocês tiverem dicas para me dar, pode deixar aqui nos comentários, eu vou estar lendo todos, respondendo vocês com muito carinho, tá? E já deixa seu like se você tá gostando desse vídeo e quer ir acompanhar e ver os próximos conteúdos que vai estar surgindo por aqui no nosso cantinho, né? Eu acredito que o canal de cada pessoa é isso, é um cantinho dela, é uma parte dela que ela vai estar trazendo aqui para as pessoas. E é um espaço de muito aprendizado, né, gente? Não só para vocês que estão assistindo, que estão aprendendo alguma coisa nova, mas pra gente aqui que tá gravando conteúdo, a gente aprende muito com vocês também.
E eu acho isso muito bacana. Eu sempre gostei aqui de gravar. Tenho ainda, né, um pouco de dificuldade, né, de falar, de me expressar. Tenho ainda isso, né, eu preciso melhorar. Mas é um ponto que eu acho muito bacana, que eu gosto, assim, de ter essa troca, de fazer os vídeos, enfim. Acho bem bacana, né. E vocês vão ver com o tempo que o YouTube, eu gosto bastante do YouTube, ele é sempre o meu queridinho entre todas as plataformas, redes sociais, né, as plataformas aí da internet. O YouTube eu gosto bastante. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!